Oi, Ana. Oi, tudo bem? Tudo bem? Aqui é a Samantha. Tudo bom? Como é que tá a iluminação? Tem um lado teu ali, que é o lado que tem, acho que é uma porta, tá um Que é a pouco janela. escurinho. É, uma janela? Tá um pouco escurinho ali. Eu tô com uma luz que ela tá, tipo, aqui, sabe? Tenta ir mais pro lado branco. Eu vou tentar colocar a mesa mais pra cá. Por isso que é bom entrar antes, né? Aquele lado tá escuro. Eu acho que é porque a luz tá vindo de um lado só, por isso. Sim. É que essa hora à noite é péssima, né? Também É. tem isso, né? Tenta botar essa luz no meio, sabe? Em cima Então, ela não vem porque o fio não é tão grande, sabe? Ah, sei. Daí é complicadinho. Aí vai ter que ser assim. Tudo bem. Bom, Ou tu mas vem eu mais acho. pro lado, não sei como que eu vou Deixa dizer, eu tentar. o teu lado Peraí. esquerdo. Fica estranho esse marrom, né? Parece uma porta. Eu achei que era uma porta. Deixa eu tentar. E se eu vier pra cá, pra janela, toda a janela? Mas Tudo janela. a luz vai chegar aí? Pra cá ela chega melhor. Ah, deu uma melhorada, parece. Da luz. Não, daí põe a cortina. Deixa eu fechar a cortina. Isso. Aí, Tá muito casa. deu. Ali no teu lado esquerdo, puxa um pouquinho. Isso. Melhorou, né? É, Fez tipo um cenário. E a é. cara? Até que tá mais claro agora, parece. Não sei se tu mexeu na luz. Porque aqui ela tá mais fácil de virar. Bom, Chegar. acho que ficou bom, né? Tá mais iluminado. Porque, tipo, quando eu viro pra cá assim, hoje tá escuro, não é? Escuro não é bom. Tem que ter E uma aí, ring nada de light. ninguém? Hã? Nada de ninguém chegar ainda? Dá não. Ainda não. Ô, Sá, oi, Oi? Ana. Oi, tudo bem? Primeiro falar oi, né? Eu esqueci de te falar. A Sami vai sortear 30 livros. Eu já fiz o slide, eu que vou passar o slide. Tá. Você não se preocupa. Eu só vou te passar aqui no Teams um texto que eu fiz para você colocar no chat. Beleza. Na hora que eu passar o slide, aí você joga lá no chat. Beleza. E ela vai, as 30 pessoas que entrarem no LinkedIn do Diego Barreto, certo? Da Sami. Ah, é da Sami? O LinkedIn é da Sami. É. Sami. Eles vão fazer um post lá no LinkedIn da Sami. Deixa eu ver se já tem o post. É hoje, o webinar. Em parceria, eles fizeram um faz 2 horas. Só que ainda não falou do livro, né? Então não sei se... Bom, vamos ver se eles entram aqui a pouco. Eu já pergunto certinho. Tá. De resto, acho que tá tudo certinho também. Tem muita gente? Tem 642 inscritos. Bastante. Aí Bastante, nossa conversão é 50%. Oi, É. Percival. Olá, Tudo bem? tudo bem. Então, tá bom. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. Legal. Percival, podia só... Ah, isso que eu ia te pedir. Para você tirar essa toalha aí. Oi, Vitor. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Te apresentar o Percival. O Percival agora é o presidente do conselho da Brasil São Paulo. Tudo bem, Percival? Prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Vitor é da Sami, Percival. A Sami é uma health tech, né, para o setor, para vários setores, e também trabalha com MEI. Eles estão entrando bem forte aí, querem conversar bastante com o setor de food service. Pois não, estou à disposição. A gente faz plano de saúde, né, para empresas, e o PME, né, nosso principal cliente, e plano de saúde para MEI, para restaurante, para todo o setor de food service, né? A gente tem alguns clientes nesse segmento, estamos começando a expandir mais agora com telemedicina, né, com toda uma oferta que cabe muito bem para
o atual momento, especialmente de food service. Né? É um prazer. Muito bom. Então, ô Vitor, o Diego vai sortear. O sorteio do livro é lá no LinkedIn de vocês. Perfeito. LinkedIn da Sami. É só colocar Sami, né? Isso, só encontrar lá no LinkedIn, Sami vai encontrar facinho lá, o Sami Saúde. Né? Então, tá bom. Percival, você tem como aumentar um pouquinho só seu som? Acho que está meio baixo. Melhorou? Não muito. Melhorou? Não muito. Então, vou falar mais perto, então, quando eu chegar. Que eu acho que está aberto, né? Alô? Agora tá ótimo. Tá ótimo, então vamos assim. Agora tá bem, porque acho que o som estava bem espaçado. O Percival, e como que tá o setor, né? Eu vou até te perguntar aí alguns dados, mas como que estamos em São Paulo? Em São Paulo, no Brasil inteiro está ruim, né? Porque foi um desgaste muito grande. Todo mundo se endividou o ano de 2020 inteirinho. E essas dívidas continuam sendo feitas porque a abertura, que em vários estados, São Paulo inclusive, ela não chega a ser nem... ela é negativa, deficitária, então muita gente nem abriu. Quem abriu está perdendo dinheiro. Então, não tá fácil essa retomada, né? O que nós estamos aqui é tentando incutir resiliência, inovação, qualificação, ajudando, mas é tudo pontual, né? Não chega a ser... importante seria, vamos ver aí, o novo Pronamp talvez ajude um pouco, a questão da volta da possibilidade de suspensão do contrato. Essas coisas vão ajudar, mas o que nós estamos percebendo é que sem a vacina a gente está empurrando tudo lá para frente, entendeu? Não vai resolver se não tiver vacina, só vai aumentar a dívida e quando esses benefícios acabarem, vamos estar mais endividados do que estamos agora. Sim, vamos ter um bom bate-papo aí, né? A gente está com mais de 600 inscritos, né? E legal, até importante aí ouvir a sua visão, né? Porque realmente eu achei que com a abertura eles iam estar mais tranquilos, mas não, né? Vai ajudar, sem dúvida ela ajuda. Muita gente abre procurando recuperar o cliente, procurando retreinar a equipe, procurando remontar estoque, investindo. Muita gente vai atrás de sócio, outro consegue vender alguma coisa. Existe um buraco imenso no mercado agora, né, com essa quebradeira e quem for mais resiliente, quem tiver melhores condições vai poder, se não houver mais problemas, se não houver terceira onda, quem tiver melhores condições vai poder preencher esse vazio do mercado. Nós sabemos que várias empresas, vários fornecedores, aliás, vários grupos econômicos mais fortalecidos, né? Mais sólidos, eles também estão de olho nesse buraco que abriu no mercado. Esse buraco que abriu no mercado pode representar centenas de milhões de faturamento anual, coisa assim de 0,3, 0,4% do PIB. Então, oi, Marcelo, tudo bem? É isso. Estou sem som. Oi, tudo jóia, Ana? Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu te apresentar o Percival. Sim, não sei olá, se você já pessoal, conhece. como vai? Boa noite. Não nos conhecemos Boa ainda noite, não. Marcelo. Prazer estar aqui com vocês, Percival e Ana. Certo, o Marcelo era de RH
do Arcos Dourados. Para onde você Isso. está indo, Marcelo? Me conta. Não, eu saí em novembro de 2019 para fazer um sabático. Eu tinha um plano de aproveitar o ano de 2020, fazendo umas viagens, cursos, etc. e tal. Só que aproveitou bem, né? Imagino que seu sabático deve ter sido aquela coisa. Exatamente, foi uma maravilha, Deu tudo errado. Mas aí estou aqui. Eu fiz investimento em algumas startups, antes ainda de sair do MEC, então eu trabalho com elas, interajo com elas, dou muita mentoria, muito coaching, faço um pouquinho de consultoria, não muito, né, nesse momento, está bem esquisito. Pois é, o Percival estava comentando exatamente isso, né? Que por mais que tenha tido movimento de retomada, mas ainda está tudo meio muito obscuro, as empresas, os food service abrem, não tem retorno, né? Então, acho que é o momento mesmo de se preparar, né? Acho que é isso que é legal que a gente poder falar aqui hoje, né? Legal, estamos passando por muita conturbação, né? Momento conturbado, mas o que a gente tem que fazer agora para quando realmente voltar com força, né? Então, acho que isso que é interessante tentar ressaltar aqui, né? Vamos tentar, porque infelizmente eu não tenho uma visão muito otimista das coisas não, mas tudo bem, vamos na live a gente vai ser otimista. Pelo amor de Deus, hein? Não deixa o povo mais doido ainda. Difícil, mas felizmente acho que a gente está na reta final agora. Bom, esperamos, né? Alguns estados, né? Como é que tá? Desculpa, eu não moro mais em São Paulo, né? Então não sei como é que tá a vacinação aí, como é que tá? Também. Não, eu fico em Florianópolis. Aqui é um dos 4 estados que está vacinando um pouquinho mais rápido, né? Então é um dos. A única coisa que eu sei assim que fixou é que de 55 para cima vai começar a vacinar em 1º de julho. Então tá indo, né? Tá indo num ritmozinho, né? Não tá tão veloz assim, mas tá andando. Sim. A gente está vacinando um pouco menos de 1 milhão de pessoas por dia, né? Que é uma pena, né? Que o Brasil tem capacidade para fazer mais do que isso. Sim. Fala, Vitor. Fala, Marcelo. Fala, Diego. Como é que vai? Boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite. Oi, Diego, prazer. Também não conheço o Diego ainda, mas Diego, olha só, que chegou aqui ontem. Caralho, agora eu fiquei feliz, viu, Marcelo? Quando isso acontece, cara, é meio tipo um filho, sabe? Você fica feliz com seu filho. Chegou ontem, cara. Coincidentemente, chegou ontem aqui. Tua galera me mandou aqui para mim, cara. Legal, que legal. Super feliz. Gente, e, obviamente, Vitor, estamos esperando só a Letícia, né? Aí. Que legal, estamos esperando só a Letícia. Deixa eu até ver aqui. Ver com ela para a gente ver aqui, ou a gente começa a gente. Eu acho que de repente a gente pode começar a ver como que ela tá, porque daí a gente começa e o Percival primeiro a falar mesmo, e eu vou mudando a ordem aqui. Depois eu assim que ela entrar, eu chamo ela. Não faço questão nenhuma de ser o primeiro. Não, Percival, você que vai dar o pano de fundo aí do setor, não vem com essa, não. Vocês querem que fale sobre a retomada, hein? A situação. Exato. A ideia é você passar alguns dados, né? Falando um pouquinho de como está o setor, enfim, né? Você já me deu um brief aí de que não é muito animador, mas depois a gente vai pensar em estratégias, de como eles podem se preparar para essa retomada real, né? Daqui a pouco. Se é que vai haver, né? Ana, vamos abrir, tá? Tá bom. Tá. Então eu já começo e depois eu falo com a Letícia assim que ela entrar. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Se vocês puderem falar de onde vocês são aqui no chat para a gente conhecer qual estado que vocês estão falando.
Boa noite. Boa noite, Minas Gerais, tudo bem? Legal, muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente já está esperando mais uns minutinhos o pessoal entrar, já estamos com 100 pessoas na sala. São Paulo. Pessoal de São Paulo também. Florianópolis, também estou por aqui. Boa noite. São Bernardo. Espírito Santo, boa noite, pessoal. Guarulhos. Bom, acho que já dá para a gente começar, então. Boa noite, eu sou a Ana Paula, aqui da Fispal Food Service. Para a gente é um prazer estar com vocês essa noite, falando um pouquinho dessa retomada. A gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho dos desafios de vocês, nós sabemos que são muitos, né? Então, a nossa ideia aqui hoje é ter um papo bem produtivo de como vocês vão poder fazer essa retomada muito mais inteligente, estrategicamente, pensando em todas essas questões, né? Esse evento está sendo patrocinado pela SAMI, queria agradecer muito a SAMI na pessoa do Vitor. Obrigada, Vitor, de fazer parte aí com a gente. A SAMI é uma empresa que trabalha com saúde para pequenos e médios estabelecimentos. Então, depois vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da SAMI. Eu queria agradecer aqui os nossos convidados. Prazer tê-los aqui. O Diego Barreto, que é vice-presidente da iFood. Tudo bem, Diego? Ótimo, Ana. Obrigado pelo convite. Imagina. O Marcelo Nóbrega. Tudo bem, Marcelo? Oi, pessoal. Oi, Ana. Também. Super obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. O Marcelo é nosso especialista em RH, vai contar tudo aqui, como vocês podem lidar com seus funcionários nesse momento. Estou com o Percival também, que é da Brasel. Tudo bem, Percival? Muito boa noite, tudo bem? Prazer em estar com vocês. Muito bom. E o Vitor, como a gente já comentou, que é o Vitor da SAMI. Tudo bem, pessoal? Prazer, obrigado pela presença de todos aqui. Estou muito feliz com o sucesso aqui do webinar. Tá bom, a gente está esperando mais uma convidada, a Letícia, que deve estar entrando, mas a gente vai começando a conversar, né? E se vocês tiverem perguntas, mandem para a gente aqui nessa parte onde está Q&A, né? Onde tem esse Q e A. Aqui que vocês mandam as perguntas. Vocês podem conversar no chat, fiquem à vontade, mas as perguntas mandem para a gente aqui nesse Q e A, tá bom? Eu vou tentando inserir as perguntas aqui conforme elas forem surgindo. Então, nossa ideia hoje, gente, é conversar um pouquinho de como vai ser essa retomada, né? Como se preparar para isso. A gente tem visto vários estados aí reabrindo os restaurantes, mas ainda a gente percebe muitos desafios, né? Então, Percival, eu começo com você. Eu queria que você me contasse um pouquinho como está em São Paulo. Você já me contou aqui nos bastidores que realmente ainda são muitos desafios. Seria que você me contasse um pouquinho o que vocês esperam aí desse momento. Boa noite a todos. Nós aqui não é São Paulo, é o Brasil inteiro, né? O setor de bares e restaurantes está muito fragilizado, extremamente fragilizado, devido à pandemia e devido a erros governamentais também, né? Porque, de um lado, o governo central bem que poderia ter cuidado dessa questão da vacinação e não cuidou, e nós aqui também em São Paulo e outros estados, Minas Gerais tem sofrido muito, outros também os estados do Sul, do Nordeste, muitas vezes incompreensão dos governadores. A gente percebe que houve, durante toda essa pandemia, uma certa restrição excessiva a restaurantes. A única coisa que foi boa nisso tudo é que hoje, quando você vê um economista falando, ele se refere à indústria, ao comércio e a bares e restaurantes, ou seja, nós pelo menos saímos do anonimato, né? Ficamos renomados como atividade econômica. Mas a gente sofre essas restrições. Aqui em São Paulo, por exemplo, você pode abrir às 6 e fechar às 21 horas, mas que nos interessa abrir às 6? O restaurante abre na hora do almoço e na hora do jantar. E bar continua com restrições totais. Então, isso
é um equívoco, né? As pessoas parecem confundir nós com papelaria ou algo parecido, e tem causado muito prejuízo. Muita gente nem abriu, porque também, além de restrições de horário, tem a restrição de 30%, você só pode aceitar 30% do público. Isso é quase, em outros estados, é um pouquinho melhor. Você não abre, porque a operação às vezes fica deficitária. Quem abriu foi mais para reativar a equipe, para treinar, para reconquistar os clientes, ou para, né, manter os clientes que ainda tem. Mas a operação está deficitária. Dia 1, prometeram que vai abrir para 60% e até 22 horas. Isso tornaria a nossa operação muito mais razoável. Nós estamos esperando. Mas, no geral, o que você pode analisar é que os restaurantes estão muito fragilizados. Durante todo o ano de 2020, a gente viu o pessoal fazendo dívida, sempre achando que iria se recuperar em 2021. Ninguém imaginava uma segunda onda, essa questão da ainda piorar a situação das vacinas, né, vir menos do que o planejado. Tudo isso não era tão esperado. E aí, quando veio 2021, veio com mais restrições ainda. Então, quer dizer, as pessoas, os nossos colegas estão endividados com o banco, com o fornecedor, com a empresa de energia elétrica, de água, com os funcionários, né? Porque todo mundo usou aquele primeiro plano de suspensão do contrato, achando que depois iria retomar. Em vez, não retomou coisa alguma, e muita gente está, então, com os funcionários em instabilidade. O que você vai fazer com um funcionário se você só pode trabalhar 30%? E o mês passado, nem isso, né? Nem isso. Então, você imagina como é que ficou a situação. Muita gente pegou dinheiro emprestado na Pronamp, né? E agora seria hora de pagar, não pode. O Pronamp foi refeito, mas o juro já foi para 6,5% ao ano. E aqui na Brasel, que nós estamos, a gente tem a Escola de Bares e Restaurantes, que tem atuado com muita energia. A gente está tentando incrementar, qualificar um pouco mais os proprietários e a mão de obra, qualidades como resiliência, inovação, aperfeiçoamento do conhecimento, evitar desperdício, gestão atenta e cuidadosa, renegociação de dívida, tudo isso tem sido ensinado de forma a fazer com que os restaurantes continuem, os que sobraram, continuem existindo, mas muitos fecham diariamente. Muito legal você citar isso, Percival, porque realmente é o que a gente pretende passar algumas estratégias aqui para eles, né? De como conquistar essa maturidade, né? De administração, né? Então, eu queria perguntar aqui para o Diego, para o Marcelo e para o Victor, que são nossos especialistas em diversas áreas aqui, né? A gente sabe que autogestores de empresas sempre foram preparados aí para lidar com questões mais difíceis, né? E totalmente diferente do setor de food service, porque às vezes a pessoa nem é um gestor, né? Não é um gestor de formação, abriu o bar com aquela força, vontade, né? Não sabe muito lidar com isso. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? O que vocês aprenderam aí durante esse tempo que vocês estão no mercado? Que tipo como trabalhar com um cenário desse, né? Eu vou começar então com o Marcelo. Legal, Ana. Realmente o cenário não está fácil para ninguém, né? Deixa eu falar um pouquinho do meu ponto de vista, né? Então, eu sou executivo de recursos humanos há 20 anos e trabalhei em outras áreas antes disso, em diversos setores de atividade, né? Sendo o último alimentação, tá? Mas meu campo de estudo é liderança e gestão de pessoas. Então, eu vou trazer um pouco da minha prática aqui, né? Do que eu aprendi nas empresas por onde eu passei. E tem um ponto sobre gestão na crise. Eu acho que eu vou trazer isso, né? Então, durante uma crise, as pessoas buscam certeza, autonomia e proximidade. E normalmente a gente faz isso de uma maneira errada num primeiro momento, tá? Então, eu vou dizer o que a gente faz de errado e como é que lideranças devem ocupar esse espaço para dar o suporte adequado às suas equipes
E no final das contas, a gente tendo consciência disso, a nós mesmos, tá? Então, pensa o que eu quero com certeza. Eu quero ter certeza do que está se passando, eu quero ter certeza de um cenário futuro. Então, eu vou buscar informação. Mas, num primeiro momento, a gente busca informação excessivamente, a gente despende uma energia excessiva procurando dados, informação, para entender o que está se passando. Como é que isso se dá no dia a dia? A gente liga a televisão de manhã, assiste noticiário de novo na hora do almoço, de novo no finalzinho da tarde, no início da noite e antes de dormir. A gente pega os periódicos na banca de jornal e lê todos eles. A gente entra na internet para consultar os sites de notícias. A gente dá atenção a todos os WhatsApps que vêm para a gente sobre o que está se passando. Então, a gente quer informação de nível de contágio, leitos de UTIs que estão disponíveis, número de mortes, novos casos, em que país que está, que faixa que está a situação na China, na Inglaterra, aqui. É informação demais desestruturada, incompleta e muitas vezes até falsa. Tá? Então, essa busca por essa informação e desse jeito leva a gente, na verdade, à ansiedade. Tá? Ponto 2, autonomia. A gente busca autonomia, a gente busca ter controle, que o nosso campo de controle continue do mesmo tamanho que ele era antes da crise. Como é que a gente faz isso? Trabalhando mais. Trabalhando em mais coisas, mais longamente, em mais projetos simultaneamente. Isso causa cansaço, fadiga, erro, retrabalho, estresse e, eventualmente, burnout. É o que todo mundo está passando, né, Marcelo? Todo mundo se achou mais produtivo no início da pandemia. A gente não era mais produtivo, a gente estava trabalhando mais horas. A gente não estava entregando mais numa quantidade de tempo menor, a gente não era mais eficiente, tá? É o que está todo mundo passando, exatamente. Então, erramos, porque a gente vai buscar mais trabalho. Então, qual é o papel de um líder num momento como esse? Então, do dono, do empreendedor, do gerente, né? O dono tem que ocupar um espaço de ser o ponto focal de informação. Além de ter essa informação externa toda sobre a pandemia, tem a informação do negócio. Pô, o negócio está indo mal, o cliente não está entrando, o cliente não está comprando, a gente está perdendo dinheiro, vai demitir, vai fechar, não sei quem vai comprar, vai vir uma fase roxa pela frente, o shopping vai fechar. Olha a quantidade de informação, um burburinho. Então, o líder tem que ocupar esse espaço e dar a informação que é relevante para a equipe. Pessoal, o que vocês precisam saber é isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Hoje a gente vai abrir às 6 horas, a gente vai ter almoço, a gente vai ter o jantar. O resto, esquece, né? O que a gente tem que fazer? De novo, não é trabalhar em um monte de coisas simultaneamente, é trabalhar naquilo que é essencial para o nosso cliente, trabalhar naquilo que vai fazer a diferença. Então, o que você sabe fazer bem? O seu estabelecimento é reconhecido pelo quê? Foca naquilo, reforça aquilo, alavanca aquilo e bota todo mundo focado em entregar isso. Vamos surpreender o cliente entregando um produto de ótima qualidade, do jeito que ele espera, com o atendimento que ele espera, para ele voltar, para ele continuar voltando. E nesse momento de pandemia, o essencial é sobreviver, né? Poucos têm o luxo de conseguir pensar em crescimento nesse momento. A maioria é a gente navegar para chegar no final, tá? E o terceiro ponto que eu falei é proximidade. As pessoas buscam proximidade no momento de crise, que é ver que outras pessoas, assim como ela, estão em dúvida, estão com medo, estão com receio, estão tendo problemas e dificuldades para administrar o dia a dia no meio dessa confusão toda. Então, se o líder entrar nesse espaço de ser o ponto focal para a informação, ser transparente, dar informação de forma constante, regular, frequente, na profundidade que é necessária, definir o trabalho com horizonte de curto prazo, dos entregáveis que são necessários, e conversar com a equipe, ele se mostra disponível, acessível e compartilha que ele também está tendo dificuldades. Pessoal, eu também não estou entendendo o que está acontecendo, tá? Mas o que a gente tem que fazer agora é focar em fazer um ótimo atendimento e entregar um ótimo produto para o nosso cliente sair daqui feliz. Muito bom, então, Marcelo. É isso, tá? Não, as dicas simples, foram ótimas. Não é simples, mas, putz, funciona, tá, gente? Não, isso é verdade, né? Focar no que... Pode complementar, Vitor. Eu ia passar para você mesmo. Eu tomei várias notas aqui do que o Marcelo estava falando. Assim. Não, a bola está com você, então. Pode seguir aí com suas complementações. O Vitor é da SAMI. Conta para a gente, Vitor. Legal, legal. Então, para quem não conhece, a SAMI é uma operadora de plano de saúde. A gente atua na cidade de São Paulo e futuramente região metropolitana.
né? Muito focado em empresas de pequeno e médio porte, setor de bares e restaurantes entre eles, né? A gente tem vários clientes desse setor. Acho algumas coisas, né, interessantes. A gente tem interagido com algumas empresas, né, do segmento de food service, alimentação em geral, e refletindo um pouco, né, tentando me colocar um pouco na cabeça do empreendedor, né? Eu sempre fui empreendedor. Acho que uma coisa grande que mudou, né, no food service nos últimos 12 meses foi a geografia, né? Eu acho que todo mundo fazia, né, você faz o prato, você faz a comida, você faz a pizza, e você entrega ali, né? E uma boa parte das empresas ainda não estavam digitalizadas, ainda não tinham o delivery, ainda não tinham. E de repente o meu cliente não sai mais de casa, não pode vir mais no meu bar ou no restaurante, eu não posso mais abrir o bar ou o restaurante. O que eu faço? Então geografia se tornou um ponto importante, né? E está aqui o Diego, né, do iFood, que tem uma super experiência nesse tema, né? Foi uma das empresas que mais criou a transformação nesse setor. Né? Segundo ponto, tecnologia. Se eu vou trabalhar com venda digital, se eu vou fazer e-commerce, se eu vou ter iFood, o que eu vou fazer? E eu vou ter que incluir um componente de tecnologia no meu negócio, que eventualmente... outro dia a gente fez um webinar com uma cliente nossa que é uma confeitaria e vem de mãe para filho, vem de família. Não necessariamente o componente de tecnologia estava lá. E ele passou a precisar estar. E acho que ele não vai voltar mais pós-pandemia, as empresas, né? Uma vez que passam para a tecnologia, isso não costuma voltar. Terceira coisa que eu tenho visto, né? E isso nos manuais agora pós-pandemia estão entrando muito claros, né? Eu preciso me preocupar com a saúde do meu colaborador, do garçom, do chapeiro, tá com medo de Covid, não veio trabalhar, tá com suspeita, e eu preciso me preocupar com a saúde do cliente. A gente agora tem, né, o menu, ele é digital, ele não tem mais menu em papel, para não ficar passando de mão em mão e não ter risco. Passa álcool nas mesas o tempo todo, de uma troca para outra. Então, eu começo, a saúde vira um tema que não estava exatamente na minha preocupação. No máximo, de verdade, não era a minha preocupação do gestor de food service, né? No máximo, se eu vendia comida saudável, né? Mas eu vendo comida saudável, mas eu saúde. Agora não, né? Agora a saúde virou uma preocupação maior, né? Custo, né? Como o Percival falou, né? Não tem jeito, né? O setor passa, né? E passou por um momento de crise, de fechamento, e tem o fornecedor para pagar, e tem aluguel, etc. Então, o custo virou um problema, né? Então, acho que esse é muito elemento novo, né, como o Marcelo chamou ali, para o gestor falar como é que eu controlo essas variáveis. E tem um cliente nosso que ele tinha acabado de abrir o bar, tinha 15 dias, entrou a pandemia. Né? Putz, o meu sonho de vencer, o meu sonho de ser, né, o melhor empresa disso no meu bairro, o meu sonho de eu ia ter 10 funcionários, o meu sonho, como é que eu consigo realizar esse sonho. O Vitor está aqui, né, do Demanco, né? Então, assim, faz uma gin tônica e entrega em casa, tá? Então, assim, como é que eu vou ter esse sonho? Aquele sonho que eu construí, aquele sonho que eu queria realizar, então a gente vem como companhia, né, olhando o plano de saúde, olhando o custo, o cuidado, tal, tentando muito abraçar e endereçar esse momento, né, de ser mais barato, de ser melhor. Então a gente vem muito trabalhando tentando entender. Eu acho que uma coisa importante, como a Marcelo falou, da proximidade. As pessoas querem ser ouvidas muitas vezes, né? A gente sabe que, como o Percival trouxe, não vai resolver do dia para a noite, tem questões governamentais, tem uma transformação tecnológica para fazer, tem um monte de coisa, mas aquela coisa de desabafar, de falar, poxa, eu estou sendo ouvido, tem gente, né, que cuida de mim, tem gente, né? Sami significa aquela que escuta em árabe, né? Então, uma coisa a gente é muito preocupado em fazer isso, né? Então, acho que tentando resumir aqui um pouco da nossa visão, nosso papel sobre esse momento, né? É muito de poder ajudar e como companhia que também vem crescendo, né? Que vem trabalhando nessa pandemia para construir um negócio de sucesso, trocar com os empreendedores, poder, acho que aprender, né? Aprender trocando, né? Não aprender, olha, eu vou te ensinar isso, ninguém tem todas as respostas, nunca houve, né, assim, num período recente, vamos dizer assim, 50 anos, uma pandemia colocou 3, 4 bilhões de pessoas em casa, então ninguém tem uma resposta certa, todo mundo encontrou um pedacinho de uma solução, e acho que aqui é um ambiente de troca, né? Estão com mais de 100 pessoas aqui, como é que a gente consegue, olha, uma pessoa fez isso, a outra fez aquilo, a outra fez isso, como é que a gente consegue trocar numa comunidade de empreendedores boas práticas para crescer.
Com certeza, né, Vitor? Essa questão de conhecimento, de troca, isso também, as pessoas se acostumaram com isso durante a pandemia, né? Isso é tanto que a gente está aqui hoje fazendo essa troca com pessoas que a gente não teria acesso, né? Então, muito legal você tocar nesse ponto de compartilhamento e também essa questão que você falou da tecnologia, né? A tecnologia, a gente sabe que no setor de food service já vem há alguns anos passando por essa tecnologia. A gente está com o Diego aqui, que é da iFood, um grande player do segmento, né, Diego? E que lida muito com tecnologia. Como que você vê essa questão da tecnologia? Como que vocês estão trabalhando aí também para apoiar o setor? A gente já tem perguntas aqui do pessoal também nesse sentido, de questões de taxas. A gente sabe que a tecnologia, ela vem muito aliada com o custo, com o investimento. Como que você empacota tudo isso? Super feliz por uma coincidência aqui de ficar por último, depois de ter ouvido os pontos do Percival, do Marcelo e do Vitor, porque acho que o que me traz, por último, não, porque tem a Letícia aqui ainda. Letícia. Oi, Letícia, tudo bem? Desculpa que você entrou depois, a gente não conseguiu falar contigo, mas segura aí que daqui a pouco é você. Então, tá joia, obrigada. A minha opinião sobre o tema, ela fala muito com o que o Percival, o Marcelo e o Vitor falaram. Veja, o que o Percival falou é inegável. Não dá para dizer que não tem um problema muito sério aqui no entorno. O Marcelo falou muito sobre liderança, né? Ou seja, independente do cenário que você está, você precisa passar por ele. Caso contrário, você não passa, você desaparece como empresa. E o Vitor falou muito sobre tecnologia, né? Quando você une essas três coisas, a gente enxergou exatamente durante todo esse período de pandemia, enxerga até hoje, os empreendedores de restaurantes que conseguiram performar melhor. Acho que o iFood está numa posição de plataforma que consegue enxergar muito esse desempenho. E aí, veja que interessante como a gente fala das três coisas, né? Então, quantos restaurantes que estão no iFood hoje? 260 mil. Quantos restaurantes passaram exatamente pelo que o Percival falou? Todos. Todos estão passando por um momento muito difícil. Quantos restaurantes alinharam uma posição de liderança, como o Marcelo falou, com a tecnologia que o Vitor falou? Pouquíssimos. E aí eu vou trazer aqui 2, 3 exemplos muito simples para entender o que é a liderança aqui com a tecnologia. Veja, um restaurante, via de regra, um restaurante normal, ele tem uma entrada, um prato principal, ele tem uma sobremesa. Via de regra no delivery, você não pede a sobremesa junto. Por quê? Porque se é uma sobremesa gelada, ela vai ter que ficar esperando na sua casa muito tempo. Se ela é quente também, portanto, ela não vai estar perfeita. Então, no delivery, como é que as pessoas consomem a sobremesa? Elas pedem o prato principal, comem, pede de novo a sobremesa. E aí ela chega perfeita. O que os restaurantes com liderança e tecnologia fizeram? Falaram, pô, peraí, se eu estou numa plataforma, eu não preciso de uma lógica física para abrir uma nova marca. Então, peraí, por que eu não abro, eu que já tenho aqui a pizzaria do José, por que eu não abro também a doceria do José? De tal forma que as pessoas, ao procurarem por sobremesa o doce X que existe aqui, eventualmente ele me encontra e a minha venda de sobremesa aumenta. Faz todo sentido. O que é isso? Liderança, sob a ótica de você se movimentar para um ambiente que te tira um pouco da incerteza, que te coloca numa posição mais favorável, e ao mesmo tempo usando tecnologia. Por quê? Porque a plataforma te permite tomar uma decisão dessa, porque ela é tecnologia. Ela tem escalabilidade, ela tem flexibilidade, diferente de algo físico, que você tem que mexer no tijolo. Vou dar um segundo exemplo super interessante que fala com isso que eu falei. O que nós vimos aqui, por exemplo, em padarias com esse espírito que o Marcelo falou? A gente viu padarias que são vistas como padarias, portanto, quando alguém procura algo numa padaria, ele quer comprar um pão, um presunto, um pão de queijo ou algo do tipo. Só que boa parte das padarias do Brasil vende pizza. Essa pizza geralmente é consumida como? Pela pessoa que está na rua, trabalha ali perto, passa ali à noite, senta, come 2, 3 pedaços e vai embora. Mas quando você pede no delivery pizza, você usa a palavra pizzaria. Você não usa a palavra padaria. Portanto, na mesma lógica da sobremesa, o que muitas padarias fizeram? A padaria do João criou a pizzaria do João. E às 7 horas da noite ele, ligava, usando a lógica da tecnologia, a pizzaria.
Então, a padaria, que já não vende mais tanto à noite, é substituída pela pizzaria, que é o mesmo lugar, é o mesmo forno, a mesma massa, mesmo tudo. Só que antes ele não vendia pizza no delivery, porque ninguém procura pizza numa padaria, num delivery. Então, aqui, acho que são 2 exemplos claros de como a gente assemelha essa situação que o Percival falou de extrema dificuldade, com o posicionamento de um empreendedor que lidera, com as flexibilidades e bonanças que a tecnologia te traz. Isso que você comentou é bem interessante, porque realmente são pensamentos do novo mundo, né? Coisas que a gente está vivendo no momento e que refletem aí essa questão do novo mundo, né? Que, inclusive, o Diego está lançando um livro hoje com esse tema, Novo Mundo. Então, a gente está fazendo um sorteio aqui. Olha lá, gente, a Nova Economia, desculpa, eu achei que era Novo Mundo, mas é Nova Economia, que também tem tudo a ver com o Novo Mundo, né? Então, se vocês, as 30 primeiras pessoas, anota aí, gente, as 30 primeiras pessoas que entrarem no LinkedIn da Sami, vocês têm, já tem gente falando querendo ganhar aqui o livro. Então, é só clicar aqui no LinkedIn da Sami, a gente colocou aqui no chat, você clica no LinkedIn da Sami e fala que você... Como que é a frase, Vitor, que é para falar lá? Eu quero o livro, né, Nova Economia, e aí tem a hashtag, né, eu quero saúde dos negócios, que é o que a gente tem utilizado como, né, esses temas de saúde para os negócios. Mas eu quero o livro Nova Economia, tem uma publicação com a capa do livro lá, é só comentar. Vamos divulgar aí o livro do Diego, né? O Marcelo ele já se antecipou. A Karina já quer também. Karina, passa lá no LinkedIn. Não está aqui no webinar, está no LinkedIn. Mas que legal, gente, que legal. Vocês fizeram realmente um grande... Foi realmente um grande papo aqui para iniciar. A Letícia chegou um pouquinho depois e a gente estava comentando sobre essa dificuldade, né, Letícia, do gestor tomar decisões, né, em momentos tão complicados. E você, como gestora aí do Food Service, nossa representante aí do Food Service, eu queria que você compartilhasse aí nas suas dores. O que você aí, como representante do segmento, como que é difícil tomar essa decisão, né? O que você compartilha com a gente? Boa tarde a todos, né? Desculpa pelo atraso. Imagina. Ao vivo é assim mesmo, acontece essas coisas, tive um probleminha no computador. Eu quero compartilhar, né, com todos que, assim como foi falado, todos nós, né, que somos do ramo de fast food, a gente está passando realmente por grande dificuldade e as decisões difíceis, elas tiveram que ser tomadas, né, praticamente há um ano atrás, quando nós tivemos aí ciência, né, da realidade e das dificuldades que a gente estaria tendo com a nossa economia, sendo que como lidar com isso tendo tantas pessoas que dependem de nós, né? Eu acho que de início essa foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar, né? Como eu tinha há um ano atrás eu tinha 11 pessoas na minha equipe e eu tive que tomar uma decisão muito dura, né, de analisar o meu capital financeiro e o que eu precisaria fazer para conseguir sobreviver, realmente tendo essa visão de que estaríamos voltados praticamente para a plataforma digital, não poderíamos abrir nada, não teríamos como atender os clientes na porta, né, a não ser para a retirada. Então, a primeira decisão difícil que eu tive que tomar foi essa, né, foi de reduzir o quadro de funcionários, de uma forma que eu conseguisse sobreviver nesse momento. E desde então, né, vem sendo um desafio enorme, cada dia mais a gente se reinventar, porque o delivery ele é uma plataforma, mas o cliente ele não vê o iFood, ele vê a Letícia do restaurante. Então, quando acontece algum problema, mesmo que a logística da entrega não seja minha, ele não tenta entrar em contato com o iFood, ele vem diretamente até mim. Então, assim como todas as plataformas, né? O iFood eu acho que está de parabéns, porque nós temos uma comunicação muito bacana, a gente consegue falar no chat com eles direto, tem contato com o cliente, então consegue intermediar as duas coisas e chegar aí a uma resolução para o cliente de imediato, onde outras ainda precisam evoluir nessa parte, né? Mas o cliente, de fato, ele vê quem está por trás da plataforma. Então, os nossos clientes que antes iriam até a loja, hoje eles pedem em casa. E uma outra dificuldade também é que, diante de tantos gastos e a redução que nós tivemos, né, de vendas, então, assim, nós tivemos que mudar totalmente o nosso conceito, porque o cliente que... Eu tinha uma loja localizada na Paulista, um restaurante. Então, os meus clientes que iam até a minha loja, eles eram pessoas que trabalhavam por ali.
Então, na verdade, eu perdi todos os meus clientes que eu tinha, fiéis, que iam ali comer todos os dias, porque todos começaram a trabalhar home office em casa, e aí nós temos a questão de geografia, que é a localização, só atende até 7 quilômetros. A gente comentou também disso, né? A gente comentou no começo Letícia, eu não consigo pedir a sua comida. Nossa, vê se tem aí, uma filial perto de você. Não, mas eu já... N fatores. Não, eu queria pedir de ti. Como é que você faria para entregar isso e tudo mais? Então, foram algumas adaptações, algumas tentativas, compartilhar com vocês um pouquinho do que eu fiz no início. Eu cheguei eu mesma, para entender o comportamento do cliente, porque caiu muito as minhas vendas, eu comecei a fazer as entregas, mudei a logística do iFood, eu vou começar a fazer as entregas para ter esse contato direto com o cliente. E também pensando na taxa de entrega que vira valor para você, que no final do mês a gente baixa a planilha e você vê uma diferença muito grande. Então, tentando conciliar todo o cenário, foi falado aí, que antes a gente tinha uma pessoa para cozinhar, outra para atender, outra para fazer, e eu me vi num cenário onde eu tive que me readaptar a tudo. Graças a Deus eu consigo fazer toda a produção, trabalhar com a qualidade, então tive que me readaptar a isso. Então, tive essa experiência durante 4 meses de fazer a entrega, bater lá na porta do cliente, para alguns, assim, eu falava... Alguns me conheciam, nossa, você está entregando? Sim, estou entregando, porque estamos passando por um momento difícil. Então, o reconhecimento dos clientes é sensacional, mas a logística, a demanda não permite que a gente faça isso, porque você precisa realmente estar do outro lado para que você consiga enxergar, e estar sempre atento às informações e garantindo o padrão de qualidade do seu negócio para que você não perca mais ainda do que se tenha. Muito bom, Letícia, com certeza, A gente fala dessa questão geográfica que aumentou, mas a gente também não consegue entregar em um raio muito longo, Então, são novos desafios mesmo, E, gente, pode mandar perguntas aqui no chat, Chegou uma pergunta muito interessante que eu vou fazer para o Percival, depois eu volto com você, tá, Letícia? Fique à vontade. Eu vou fazer com o Percival, porque, como você comentou ali no começo, Percival, o setor está endividado, Então, como tratar essa questão da renegociação? O pessoal está perguntando se vocês têm alguma conversa em relação a taxas com os cartões. Como que está a Brasel trabalhando nesse sentido como entidade mesmo, para ajudar o setor nesse sentido de melhorar um pouco o fluxo de caixa deles em relação ao endividamento? Você está no mudo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele do mudo. Boa noite. Desculpe. Essa questão do endividamento, a gente tem que procurar resolver de várias formas. O empresário, mais do que nunca, ele tem que saber renegociar. Com o banco, isso está sendo oportunizado, com o fornecedor. Com o fornecedor é muito importante fazer parcerias, porque o fornecedor também depende da sobrevivência dos estabelecimentos. Então, é muito interessante que ache essa repactuação, essa compreensão que todo mundo tem um tratamento fraterno, sinérgico. Isso é fundamental. Isso tem acontecido. Eu escrevi um artigo recente, inclusive no Estadão, mostrando para os locadores e mandamos para todas as imobiliárias, mostrando que os locadores dependem muito da sobrevivência desse setor, que quanto mais fecha, mais haverá imóveis para alugar. E já tem aí pontos comerciais que antes custava caro para você entrar, hoje o pessoal está dando por um valor de aluguel até menor, do que se antes negociasse. Então, o que tem acontecido é que os locadores também têm feito muita compreensão dessa possibilidade de renegociar o contrato, não aplicar o GPM, reduzir em 50%. Então, é tudo isso. Com os trabalhadores também, a convenção coletiva negociada tem ajudado, assim como a legislação que permite você suspender contrato que voltou a valer, ou então reduzir salário. Então, é preciso energia, resiliência, muita agilidade, muita competência, nessa sobrevivência aí
dentro do setor, e eu queria colocar mais algumas dificuldades, porque não depende só do dono do restaurante. O cliente, por exemplo, ele está fragilizado, ele está com medo. Quem não perdeu renda tem medo de perder. Então, é preciso haver uma adequação para esse cliente, o marketing mais agressivo, inovações, como falaram esses meus colegas. A Covid, por exemplo, existe uma possibilidade, sim, dela durar mais um tempão aí, porque a gente está vendo a falta de vacina, está se falando em terceira onda, então é uma coisa também que é bom a gente ficar acompanhando. A economia, nós estamos tendo aí uma inflação de alimentos que também nos dificulta, uma previsão de recessão até o fim do ano, é coisa que tem que se levar em conta. Os governos estão fragilizados, municipal, estadual e federal, a gente tem discutido muito, mas é muita dificuldade, a gente não se conforma, por exemplo, com a prefeitura cobrar IPTU comercial de um comerciante que está com as portas fechadas. O que é que justifica esse pagamento? Infelizmente, também temos conseguido méritos com a prefeitura, por exemplo, nós assinamos aí um documento aí que gerou uma lei já aprovada que vai permitir usar mesas na calçada. Então, isso aí pode ajudar no movimento, se todo mundo puder. Mesa na calçada não, mesa na rua. Onde está o Zona Azul, onde está a frente do restaurante, como é em Florença, como é em Paris, como é em tantas outras cidades, nós vamos poder, isso vai ajudar muito. A Brasel mesmo vai começar campanhas de happy hour, porque é um horário que ainda é possível usar e que está muito aberto para esse uso, né? Nós temos aí que fazer realmente providências pontuais, como foram apontadas aí, quer resolver isso, a locação, o banco comprar, atender o funcionário, ver como o RH tem que ser muito ágil, né? E ao mesmo tempo nós temos que fazer quem puder fazer um planejamento estratégico. Eu estou bem nesse ponto comercial, eu vou conseguir pagar tudo isso? Esse aqui não ficou ruim, por exemplo, Faria Lima. Muita gente fechou as portas, porque todo mundo entrou em home office, né? E lá o almoço é que era forte, a Paulista também foi atingida, e sem home office vai continuar muito tempo. E aí tem aspectos otimistas também, né? Você tem que levar em conta que a alimentação fora de casa vai crescer mesmo, sempre vai crescer, estrategicamente ela vai crescer, ela está passando por um momento difícil. Eu acho que o nosso papel é cada vez oferecer mais através do delivery, através da entrega na porta do restaurante, a tal ponto de tornar a cozinha das residências e dos apartamentos inúteis, entendeu? Ninguém mais usar a cozinha porque a variedade gastronômica na cidade, os preços são tão variados, porque não tem mais para que alguém se ocupe com a cozinha. Nós temos que valorizar os... Muito bom, Percival. Você citou uma coisa interessante, né? As pessoas passaram a cozinhar mais, mas agora está todo mundo um pouco... vou ter que ficar cozinhando, então as coisas já estão começando a voltar ao normal, né? Porque, enfim, estamos todos em home office. É muito difícil cozinhar no home office, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho vivido na pele aí essa questão de cozinhar no home office, né? Mas a gente percebe que também existem oportunidades. Aqui estou observando nas falas de vocês que não é só esse momento obscuro, não, né? Eu queria passar para o Vitor, como gestor de um food service pode usar uma mentalidade ágil, né? A gente sabe que as startups, elas crescem muito rápido porque elas conseguem pensar rápido, tomar decisões rápidas, que é o caso da Sami, né? Então, eu queria que você passasse um pouco dessa mentalidade de startup para eles, como que vocês tomam as decisões, o que eles têm que fazer nesse sentido. Perfeito, perfeito. Isso é bem legal porque vai muito em linha com uma conversa que a gente teve essa semana, né? A gente, com o plano de saúde, a gente oferece Gym Pass incluso, né? Então tem academia inclusa dentro do plano de saúde, a gente é o primeiro a fazer isso. E essa semana eu participei de uma conversa com o diretor comercial do Gym Pass, ele comentando 7 anos de vendas do Gym Pass. E porque, para quem sabe, né? Eles passaram por um desafio muito grande no começo da pandemia, porque as academias todas fechadas, né? E a academia, em boa parte dos lugares, ainda está fechada, em boa parte dos lugares do mundo, né? Ainda está fechada. Eles tiveram que fazer uma transformação muito grande, eles estavam fazendo um pouco de depoimento sobre isso, porque eles são uma empresa de tecnologia como a gente, e a experiência é muito comum, né? E aí, respondendo, né? Não tem fórmula mágica, não tem solução pronta. Eu acho que o Diego trouxe algumas experiências muito legais, né? Do que as pessoas têm feito criativamente ali com o iFood.
Mas acho que o fenômeno é persistência, né? Eu acho que assim, o fenômeno que a gente vê, né, com empreendedores que dão certo é assim, olha, a gente tentou 10 coisas num período de 10 dias e o que funcionou foi isso, né? Acho que a Letícia também ali muito criativamente, né? É foco no cliente, né? Se qualquer empresa em qualquer momento tem que ter foco no cliente, no momento de crise mais ainda. O que eu aprendi como empreendedor é que sempre tem gente mal atendida, em qualquer setor, em qualquer momento, e na crise não é diferente. A gente acha que na crise todo mundo atento, né? Que todo mundo está seguindo o playbook ali do Marcelo, né? Não. Todo mundo atento, informação correta, aquela coisa. Não, tem muita gente perdida, é o que o Diego comentou. 260 mil restaurantes. Quantos adotaram, né, as recomendações que o Marcelo trouxe? 5%? 10% talvez? 2%? Assim, falta liderança em todos os momentos. O pessoal falou sobre liderança governamental, falou sobre liderança... em todo lugar falta liderança. E aonde você encontra líderes fortes, empreendedores, resilientes, você tem vitória. E tem empresas de food service que com certeza cresceram muito na pandemia. Por quê? Porque encontraram seus nichos, se digitalizaram, tomaram o mercado do outro, né? As pessoas não vão deixar de comer. Seja na cozinha delas, seja na cozinha de outros, elas não vão deixar de comer. Tendo condição, obviamente, né? Elas não vão deixar de comer. Então, o que acontece? Se um restaurante fechou, aquela demanda vai para alguém. Se o concorrente, né, não está atendendo, as pessoas vão continuar a comer. Né? Eu vi uma vez uma reportagem do CEO do iFood falando: as pessoas fazem, não sei se era 90 refeições semanais, alguma coisa assim, a gente quer ser responsável por 70 delas, que às vezes por 100, assim, ainda boa parte das pessoas, na boa parte das refeições, comem em casa, né? Então, tem uma grande oportunidade. As pessoas não vão parar de comer, as pessoas não vão parar de pedir comida. Ontem minha esposa chegou aqui e falou: olha, estou tão cansada, foi tão pesado hoje, podemos pedir pizza? Esse sentimento não vai acabar. A ansiedade da crise, a ansiedade do trabalho, a gente tem 2 filhos pequenos aqui, a ansiedade dos filhos, né? Essas coisas não vão acabar. Só que quem consegue, como a Letícia comentou, os exemplos que o Diego deu, né, o que o Marcelo trouxe de recomendações para a liderança, quem que é o líder que consegue respirar nessa crise, olhar o cenário que o Percival montou e falou: como é que eu transformo um limão numa limonada? E aquela frase que fala, né, tem os que choram, os que vendem lenços, né? Eu vendo lenços. Sim, tem muito empreendedor de food service vendendo lenço. O lenço pode ser o delivery, o lenço pode ser uma comida diferente, o lenço pode ser, né, o caso do Vitor que comentei anteriormente, né, do The Monk. Ele falou: as pessoas não estavam acostumadas a montar gin tonic em casa. A gente criou um kit para elas fazerem em casa, porque elas estavam acostumadas a tomar no bar. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um kit para elas fazerem em casa, porque eles vão fazer aqui, eu vou ter que ensinar elas a fazer em casa. Confeitaria, as pessoas não pedem tanto doce no delivery, como é que eu vou pedir? Então eu vou ter que encontrar uma maneira, eu vou ter que criar um marketing. A gente falou com uma cliente que ela falou: olha, eu não gostava muito de mídias sociais, mas eu tive que montar o Instagram e estou aprendendo a mexer no Instagram aqui para colocar, né, a minha comida, os meus produtos, o meu serviço, a minha marca. Então, a necessidade é clara, ela não vai mudar. Como o Percival falou, é uma tendência, ela só vai aumentar a alimentação fora do lar. A questão é se eu vou sair dessa crise mais forte, mais inteligente, com mais ferramenta na mão, ou se eu vou sair, né, ou não vou sair do outro lado, né? E acho que isso que a gente... Passando por esse momento onde você vai estar, né? Isso que é o grande gancho aí para a retomada, né? E o pessoal está perguntando muito, Diego, vou passar essa pergunta para você, depois eu vou para o Marcelo e para a Letícia. Mas essa questão de competitividade, né? Porque, por um lado, vários restaurantes fecharam, às vezes a gente passa num lugar, nossa, aquele fechou, então isso também tem sido uma coisa nova, né? Restaurantes tradicionais, ou até mesmo restaurantes novos, enfim, muitos restaurantes fechando, e uma maior competitividade aí nos apps, nos aplicativos, até com as dark kitchens e tudo mais. Como que você vê esse mercado competitivo, né, entre os restaurantes? O que dá para tirar de bom dessa competitividade e que tipo de dicas que você dá para eles em relação à tecnologia, né? A gente sabe que é necessidade, não é mais eu tenho que ter. Eu diria o seguinte: a gente precisa aceitar as mudanças, né?
Isso é muito importante. Muita gente briga muito com a mudança, sabe? Assim, existe um processo de mudança lá na escola do seu filho, na pedagogia, e aí você fica, não, mas na minha época, aí, lá na minha época, quando eu era criança, apareceu o videogame. Aí os pais falavam, essas crianças não saem mais de casa, não vão saber brincar na rua, não vão conseguir... E o mundo segue. Então, a gente precisa lidar com a mudança. Então, eu diria que, assim, se eu pudesse dar uma grande dica que envolve tanto produtividade, vendas, quanto tecnologia, os restaurantes precisam aprender a trabalhar com marketing digital. Não é sobre o iFood, pessoal, esquece o iFood é só um canal de vendas. Tem 1000 canais de vendas, tem o seu WhatsApp, tem as outras plataformas, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o teu salão, mas o ponto é, os restaurantes ainda não fizeram um bom trabalho de adaptação do seu modelo de negócio para o marketing digital. Veja, pessoal, parem para pensar o seguinte, o que são os digital influencers na vida de vocês, que vocês veem no Instagram? Cada um deles é uma soma de contratos que antes iam para a Rede Globo, iam para a Record, iam para Bandeirantes, iam para o Valor Econômico, iam para o Estadão, e agora estão indo para o marketing digital. Eu não estou dizendo para vocês anunciarem com um digital influencer. O que eu estou dizendo é que o mundo está mudando. Se o dinheiro do marketing das empresas está indo para as plataformas, para as redes sociais, é porque tem algum motivo. E o motivo talvez seja que as pessoas cada vez mais estão ou reconhecendo marcas sobre a ótica de branding, ou fazendo aquisição de um produto ou um serviço sob a ótica efetivamente de gastar o dinheiro em uma plataforma digital. Então, a minha pergunta que eu costumo fazer para todo empreendedor de restaurante é: você já foi entender o que é growth hacking? Se essa palavra soa complicada, você está atrasado. Porque o mundo hoje caminha em direção a novas formas de crescimento usando terminologias, conceitos, ferramentas, como essa que eu acabei de dizer. Então, precisa acelerar. E sabe o que é o mais legal, Ana? Tá tudo na internet. Entra no YouTube aí, ó, escreve marketing digital, assiste 3 vídeos. Depois vai lá e escreve SEO, assiste 3 vídeos. Depois digita growth hacking, assiste 3 vídeos. Vai consumir conhecimento e, na sequência, aplicar isso no seu negócio. Sim, não, com certeza. A gente até já fizemos webinars específicos sobre marketing digital, mas realmente é um grande gap aí do segmento. A gente percebe um pessoal muito perdido ainda, né? Tá, como que eu faço? Mas, assim, é isso que você falou, né? Pesquisar e aplicar. O Vitor também comentou isso, né? Essa questão de fazer o que está dando certo, né? Fazer o que está dando certo é o que funciona bem, né? Eu queria falar com o Marcelo e com a Letícia sobre o mesmo ponto, que é essa questão de retenção de pessoas hoje em dia. Posso fazer um comentário antes de responder a tua pergunta? Fica à vontade. Eu quero que fazer uma recapitulação e um fechamento de tudo que eu ouvi até agora aqui, né? Que eu gostei muito de vários pontos. E o Percival, né, daqui, em nome da Abrazel, colocou vários exemplos da força de uma comunidade, da força de parceria, da força de alianças, né? Então, a gente não está sozinho nesse mundo. Tem uma série de empreendedores que fazem a mesma coisa que a gente está fazendo e estão sentindo as mesmas dores, né? Então, a gente pode se associar com essas pessoas e buscar soluções melhores, né? Buscar negociações melhores. E na hora que eu falo de associar também é fazer benchmark, é aprender com o outro. Os casos que o Diego trouxe aqui, né, foram aprendizado que eles tiveram lá de dentro do iFood, observando o mercado, o que estava acontecendo, né, e acabou de compartilhar aqui com 100 e tantas pessoas que ouviram e que podem fazer algo igual. Então, a gente também pode fazer benchmark por conta própria e conversar com outros empreendedores e ver o que eles estão fazendo para superar essa crise. Muito legal, muito legal. Eu queria, não então... olha só dentro do teu setor, olha fora do setor também, olha para outros negócios, né? Tem gente, né, em construção, em saúde, etc., fazendo coisas muito bacanas, que pode ser que tenha um twistzinho que se aplica ao teu negócio. Com certeza. Eu queria me despedir aqui do Diego, que está correndo para uma outra reunião. Obrigada, Diego, por participar com a gente. Mas, gente, não esquece, já tem 30 pessoas lá, Vitor, ainda dá tempo, não dá? Não sei, se não tem 30, tá lá. Corre lá no nosso LinkedIn. Corre lá no LinkedIn da Sami, as meninas vão colocar aqui. Diego, muito bom ter sua participação. Obrigada, você deu ótimos insights para a gente. Até a próxima. Obrigado, Ana. Foi um grande prazer. Obrigado, Vitor. Marcelo, muito bom te rever. Percival, até mais. Letícia, beijo.
Para a gente, então, entrar nessa última rodada aí, eu queria tocar num ponto, porque a gente, não sei se esse ponto ainda já chegou, e queria que a Letícia me contasse um pouco sobre isso, que é essa questão das pessoas, né? Como que está o funcionário do Fundo Service hoje, né? A gente perdeu vários funcionários, como você falou, né? Mas, assim, você tem percebido as pessoas procurando opções em outras áreas? Como que está isso para você? E depois, para o Marcelo, como que fazer essa retenção num momento tão difícil, né, Marcelo? Como segurar o seu funcionário nesse momento? Começa com a Letícia, depois eu vou para você. Então, a retenção do funcionário hoje, ela se torna um pouco complicada por causa da redução da jornada, né? E automaticamente do salário, para a gente conseguir fazer as adequações. Então, o que eu tenho visto muito é a tentativa deles de se adequar a esse momento arrumando 2 trabalhos. Então, tipo, ele faz o meio período aqui e eu vejo que ele conseguiu se encaixar para fazer, né, um outro trabalho em outro lugar. Eles têm buscado muito isso, né? E a retenção a gente consegue fazer dando todo o suporte que o funcionário precisa, né? Entendendo também que a dificuldade que todos estamos passando, ele realmente, como o Percival falou, conhecer a nossa realidade, sermos transparentes, né? Passar para ele tudo o que está sendo feito e não deixar de ter o cuidado da preocupação de um convênio, que ele tenha o seguro de vida e que N fatores que a gente consegue, né, dentro desse momento, trazer para ele de tranquilidade. Então, eu acho que o principal, acho que a pandemia trouxe muito isso, proximidade. Né? A proximidade com o nosso funcionário é você olhar com mais carinho, você ter realmente a pessoa ali do seu lado, trabalhando com ela ali ombro a ombro, que não dá para ser feito de forma diferente, de forma alguma. Eu tenho uma funcionária que acabou de voltar de licença maternidade, ela está enfrentando dificuldade para deixar o filho dela, porque não tem creche no momento, etc. Então, é a gente tentar ajudar da melhor forma possível nas condições que a gente tem no momento. Né? Uma coisa muito importante que foi falada, só para resumir, né? Muitas pessoas perguntam, tantos restaurantes fecharam e o seu você ainda mantém aberto, mesmo com toda a dificuldade, de fato. Né? Mas nada mais é do que tudo que foi falado aí. É a renegociação, foi a mudança do ponto que foi necessário ser feita, e se necessário a gente muda de novo. Estar atento a novos espaços colaborativos, onde a gente tem um custo menor, né? Eu acho que essa parte das dark kitchens são excelentes. Se o nosso mercado está mostrando para a gente que cada vez mais eu vou atender menos pessoas presencial e vou atender mais pessoas, né, com a entrega, então é uma opção para você não fechar o seu negócio de vez e se mudar, tanto que eu tinha 2 unidades, uma hoje só funciona delivery, a outra ainda está, né, presencial. Uma coisa que ele falou também muito importante, a prefeitura abriu essa possibilidade de instalação de parklets, né, em algumas áreas da cidade. Eu mesma fui uma das que fiz a inscrição, eu hoje estou no bairro da Liberdade, e não é uma das áreas que foi liberada de imediato pela prefeitura, mas estou intermediando com eles. Então, é isso, é buscar todas as possibilidades e estar atento a tudo. Porque se você tiver um espaço aberto, né, um espaço onde você vai conseguir atender as pessoas ao ar livre, não vai ter problema de contaminação, porque a gente tem que pensar muito nisso. A saúde do cliente, ele tem que se sentir ali o tempo todo cuidado e acolhido. Então, não tem segredo e sim muito trabalho. Eu, por exemplo, eu inicio a minha operação às 6h40 da manhã e o meu delivery vai até às 3 da manhã. E eu não tenho funcionário, só tenho funcionário até às 5 horas da tarde. Né? Então, assim, tudo vira nos 30, né, Letícia? Vira nos 30, nos 40. Mas acreditar, a resiliência, ela existe e eu acho que tem que vir de dentro para fora. A gente tem que ter uma força muito grande mesmo, e uma fé muito grande e se adequar, né? As ferramentas estão aí, o mundo digital ele está aí, a gente precisa aprender. Foi uma grande dificuldade no início, ainda continua sendo desafiador, mas cada vez mais a gente tem que se voltar para isso. Pessoas que fazem coisas maravilhosas, fazem uma comida gostosa, tem que voltar para esse mundo digital, porque é aí que está o caminho. É reduzir cada vez mais o custo e não pensar que nesse momento a gente vai conseguir atender muitas pessoas, mas que a gente tem uma plataforma que dá N possibilidades da gente atingir um público muito maior até do que o que a gente atendia só em loja.
Legal esse seu pensamento, viu, Letícia? Muito legal você estar ciente aí de que estava realmente mudando, né? Marcelo, conta para a gente, então, como resolver essa questão, né? De trabalhar com essa retenção, ver esse funcionário, qual é o diferencial que um food service pode ter? É o que a Letícia falou, é cuidar das nossas pessoas para que eles cuidem dos nossos clientes, né? E que os clientes voltem por causa do nosso atendimento, por causa das pessoas que estão ali para recebê-los com um sorriso e com um belo atendimento. É isso. Então, é dar para eles o que a gente conseguir dar. Mas, mais do que dar alguma coisa, é ouvi-los e estar próximos, tá? Como a Letícia falou. Cada um é cada um, somos todos únicos, temos todas as nossas necessidades, medos, receios, aspirações, objetivos. E a única maneira de conhecer isso e personificar isso como empresa, como empregador para essas pessoas é conhecendo cada um deles, é ouvindo, é conversando, mas muito mais ouvindo do que falando. E a gente vai tentando entregar. Né, Total. E esse momento de crise exige isso muito mais do que qualquer outro momento, né? Então, isso é retenção. Mas deixa para eu falar um pouquinho diferente, né? Dar um pouquinho a mais em outra linha, assim, né? Aproveitando a minha bagagem de recursos humanos, também é chave para você reter as pessoas, você contratar bem. Contratar uma pessoa que vai ficar. Então, aqui eu estou falando de competências do tipo, a pessoa tem que gostar de trabalhar com serviço ao cliente, né? Com orientação a cliente, com orientação para a pessoa, com orientação para serviço. Isso, e nem todo mundo gosta disso, né? Então, é fundamental que o empreendedor, na hora que esteja conversando, avaliando um candidato, invista tempo e tente ver isso e busque informação, referência dessa pessoa, né? De como é que ela é no trabalho, tá? Então, assim, planejar antes de fazer alguma coisa é importante, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Invista, pense em que modelo de pessoa você precisa, em que tipo de pessoa você precisa. Para cada ponto de trabalho, né? Uma pessoa na cozinha não tem contato com o público, então ali são competências, são personalidades diferentes das pessoas que estão no salão e estão interagindo com o público, né? Então, o ponto é esse, invista tempo em contratar muito bem alguém que tem as competências específicas para aquilo que você precisa naquele momento e que também tem um alinhamento com o seu jeito de ser, com o seu DNA, com o DNA da sua empresa e com o ambiente que você quer criar para o seu cliente. Muito bom, ótimas dicas. Posso compartilhar Marcelo. só uma experiência que eu tive há pouco tempo aqui, que ele Claro. falou perfeito. Eu tenho o hábito, né, de fazer um dia de teste para ver se a pessoa tem o perfil que a gente precisa, né, e se ela também se adapta ao que a gente pede. E cheguei ao final do dia, fui conversar com ela, né, colocar alguns pontos, e ela me respondeu assim, olha, não era o que eu queria, mas nesse momento é melhor do que eu ficar em casa. Então, assim, muito sincero da parte dela, né, e é óbvio, temos que contratar bem. Então, assim, muitas pessoas, por não ter, ou nesse momento, começou a dar um movimento, elas se desesperam, já querem uma pessoa de imediato e acham que vai mudar a essência da pessoa. Não muda. É o que eu falei para ela, se você, nesse momento, é melhor do que ficar em casa, falo, para mim, não é o perfil que eu procuro, porque eu, de fato, quero uma pessoa que queira construir uma história comigo. Esse momento, ele vai ser difícil, vai ser de adaptação, mas uma pessoa que realmente ame atender o cliente, que vai atendê-lo nesse momento. O que a gente mais precisa é sorrir com os olhos, né? Esse momento tão frio, onde todo mundo usa máscara, mas que o cliente que chegar aqui, ele tem que sentir essa diferença, ele tem que sentir isso. Então, você ouvir isso, ou você observar isso, e você mesmo assim insistir em contratar errado, isso é um retrabalho muito grande. Né? Sim, aí você não consegue nem reter porque você já contratou errado, né? Exatamente. Não, muito legal essas dicas de vocês. Gente, fiquem de olho na contratação, a retenção começa na contratação. Muito bom. A gente está indo aqui para os momentos finais, então eu queria pedir por Vitor suas últimas palavras aí, 1 minutinho. Legal. Eu queria agradecer, né, como patrocinador aqui, todo mundo que veio, todo mundo que participou, todas as perguntas. Eu acho que o Marcelo falou uma coisa que a gente acredita muito, né, na comunidade, de que não é só você que está passando por aquele problema, não é só você que o setor, ou a crise, ou o que for afetou,
tem muita gente, né? Ali o Diego comentou, só no iFood 260 mil estabelecimentos comerciais né? Então, assim, tem muita gente passando por coisas semelhantes, tem muita gente criativa. Eu falei muito da liderança e do papel do líder, mas você não precisa ter todas as ideias sozinho, né? Não coloca toda aquela sua pressão em cima de você. Não, eu preciso ser o gênio do food service. Não. Tem um monte de gênio, tem um monte de gente boa. O que você precisa fazer é ir atrás, é ir olhar, aprender e acho que é isso que a gente começou a fazer com o plano de saúde, para falar, poxa, tem muitas boas práticas no mercado, como é que a gente cria uma oferta de plano de saúde que ele é melhor, né? Com isso, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e o que é a dor do cliente. Eu acho que a Letícia, né, no sorrir com os olhos, né? Poxa, como é que eu consigo criar um atendimento que é diferente, né? E isso não importa o setor, a tecnologia, a transformação, o momento da humanidade, o momento da economia. Sorrir com os olhos tem 6.000 anos, né? E ele continua fundamental, ele continua diferencial. E é isso que a gente fala para os nossos médicos, nossas enfermeiras, nossos vendedores, nosso time de atendimento. Eu acho que é ser presente, né? É ser parceiro. Então, é muito disso que a gente tem como política na nossa companhia, o que a gente acredita em comunidade, que o Marcelo trouxe ali, eu acho, o benchmark, né? Você olhar e trazer boas práticas e melhorar. Ter ali o WhatsApp, né, do cliente, ter o WhatsApp das pessoas, receber os feedbacks, tá sempre, né, a gente recebe aqui feedback dos clientes, compartilha com o time, fala, pessoal, essa pessoa falou isso bem, Vitória, essa pessoa falou que a gente tem que melhorar nisso, vamos melhorar, e as pessoas se sentirem ouvidas, né? Então, acho que qualquer momento isso é humano, querer se sentir ouvido, amado. No momento de crise isso é ainda mais necessário, né? Então é dessa forma que a gente se posiciona como companhia. Isso é que a gente acredita para a vida, é isso que a gente acredita para o setor de food service, para o setor de plano de saúde, né, para qualquer setor. Então, estou muito feliz aqui com né, as discussões, as contribuições que a gente fez. Espero que seja super relevante para os empreendedores de food service. Está no mudo, Ana. E como saiu aqui também, né, a saúde passa a ser uma grande preocupação do gestor de food service. Isso, vamos lidar cada vez mais com isso. Então, procurem saber mais sobre a SAMI. Percival, suas últimas palavras para a gente concluir aqui o webinar. Boa noite, agradeço muito pela oportunidade. Meus colegas, parabéns aí por aquilo que falaram. Eu conclamo todos a continuarmos a luta pela sobrevivência e, mais do que isso, pela valorização dos restaurantes e dos bares. As pessoas, nessa pandemia, perceberam quanto vale um bar ou um restaurante, né? Estabelecimentos acessíveis, onde que você pode ter muito prazer, muitas amizades, você pode ter muita fraternidade, encontrar amigos, namorar, jogar conversa fora, até tomar um chopinho. Até tomar um chopinho. Que falta, então, não? Pois é. Então eu acho que com a abertura e torçamos, sejamos otimistas para que ela venha, para que não haja terceira onda e para que as vacinas apareçam, eu acho que os estabelecimentos vão ter uma recuperação que é difícil, sim, mas que as pessoas estão com muita vontade de voltar a frequentar. A longo prazo, o grande problema, eu acho que é a renda no Brasil. O dia que nós conseguimos aumentar a renda da população, evidentemente, todos os estabelecimentos vão ter muitos e muitos clientes. Esse é o problema a ser discutido, quem sabe, numa outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a todos, gente. Foi um ótimo bate-papo, ideias realmente bem interessantes aí para o setor. A gente está com tem pessoas aqui na sala ainda, então dá para perceber que o papo foi gostoso, né? Queria agradecer ao Vitor, a Letícia, parabéns aí, Letícia, pela resiliência, né? Marcelo, muito boas suas dicas, e Percival, e você que ficou aí com a gente. Obrigada, gente. Até o próximo webinar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Quem quiser o livro ainda passa lá, não sei se dá tempo, mas se tiver tempo, entra lá no LinkedIn da SAMI. Gente, tchau, tchau. Muito bom, boa noite, pessoal. Agora vamos jantar, né? Cuidar da família.
Boa, obrigado. Pedir uma pizza no restaurante da Letícia. Será que ainda dá tempo, Letícia? Dá para pedir pizza, poke, comida paraense. Aqui na galeria tem muita coisa. Vai até as 3. Até as 3 da manhã, é verdade. Teve uma pergunta aí falando como que eu mantenho o delivery até as 3 da manhã sem funcionários, né? Na verdade, eu mesma fico na operação, então eu tenho uma colaboradora que me ajuda até as 17, e das 17 até as 2 eu fico com o iFood no delivery, e depois permaneço ainda mais 1 hora com as outras 2 plataformas que eu tenho. O pessoal parou de ir embora, acho que eles querem ficar aqui no ar. Gente, obrigada, viu? Vou finalizar a sala. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.